Fala, nação rubro-negra! Preparem o coração e segurem a indignação, porque o que eu tenho para revelar agora é um desses absurdos que mostram como o sistema e alguns personagens tentam frear a hegemonia monumental do maior do mundo. A bomba que está explodindo agora envolve um nome que hoje está lá na gelada Rússia, mas que por um detalhe, uma trava burocrática e uma estratégia que a gente precisa analisar com lupa, não vestiu o manto sagrado. Eu tô falando do Luiz Henrique. O atacante, que hoje defende o Zenit, abriu o jogo no Charla Podcast e soltou a verdade nua e crua sobre por que o time europeu dele na época, o Betis da Espanha, rejeitou a proposta do Flamengo para aceitar a do Botafogo. Nação, escutem o que esse rapaz disse, porque é de cair o queixo. Ele confirmou que o Flamengo veio forte, que o interesse era real e que o peso do manto estava balançando a negociação. Mas olha o nível do entrave. O Luiz Henrique explicou que o Flamengo queria o empréstimo com opção de compra, aquela estratégia inteligente que a gente usa para não queimar cartucho e testar o cara no nosso solo. Só que o Betis estava desesperado por dinheiro, queria vender a todo custo. E foi aí, nesse vácuo, que o John Textor apareceu com aquele caminhão de dinheiro da SAF para atravessar o negócio. O Luiz Henrique foi categórico. O Flamengo veio forte, queria por empréstimo, mas o Betis queria vender. O John Textor veio forte e me comprou. Agora, vamos fazer uma análise profunda aqui de autoridade máxima para torcedor fanático. Isso é vergonhoso por um lado, mas mostra a nossa responsabilidade financeira por outro. O Flamengo não faz loucura. A gente não coloca o futuro do clube em risco por um jogador só, por mais talento que ele tenha. O Botafogo, na época, precisava de um fato novo, precisava gastar o que não tinha para tentar bater de frente com o nosso império. E o resultado, ele ficou lá, fez o barulho dele, mas no início de 2025 já bateu em retirada para o Zenit, ou seja, foi um projeto de fôlego curto. Enquanto isso, o que o Flamengo fez? A gente não ficou chorando pelo Luiz Henrique, não. A gente seguiu o nosso planejamento histórico. E é aqui que a narrativa de glória engole qualquer frustração de mercado. Enquanto o Luiz Henrique estava lá no Botafogo tentando entender o que era o futebol carioca, o Flamengo estava fazendo o quê? Empilhando taças de forma monumental. Em 2024, a gente foi lá na Arena MRV e calou o Atlético Mineiro ganhando a Copa do Brasil na casa deles. E 2025? 2025 entrou para a história como um ano em que o mundo se curvou ao rubro-negro. Nós ganhamos a Supercopa, o Carioca, o Brasileirão e a nossa obsessão, a Libertadores da América. Vocês conseguem perceber a diferença de patamar? O Botafogo precisou atravessar uma negociação para tentar brilhar, mas quem ficou com ouro, quem ficou com prestígio e quem dominou o continente, fomos nós. É por isso que eu digo, o Flamengo é grandioso demais para entrar em leilão desesperado. A gente tem método, a gente tem o Felipe Luiz agora no comando dessa mentalidade vencedora. O Luiz Henrique é um baita jogador? É, mas ele teria espaço nesse time de 2025 que ganhou o Sextete. Ele teria a resiliência de aguentar a pressão que é ser campeão de tudo. A história mostra que quem não vem pro Flamengo perde a chance de ser imortal. Ele preferiu o caminho do Textor e agora tá lá na Rússia, enquanto a gente tá aqui com a prateleira cheia de troféus inéditos e repetidos. E se a nação está preocupada com o futuro, esquece. O planejamento para 2026 já começou de forma absurda. Nossos heróis do elenco principal estão em férias merecidas, descansando depois de um ano em que massacraram todos os rivais. Mas o ninho do urubu não para nunca. A pré-temporada dos garotos do Sub-20 já começou a todo vapor desde quinta-feira. Sabe o que isso significa? Que a gente confia tanto na nossa estrutura que vamos começar o Cariocão com sangue novo, com a molecada que quer mostrar serviço, enquanto os donos do continente se preparam para o Mundial e para as competições de elite.
É monumental ver como o Flamengo se transformou em uma máquina que não depende de um único nome. O Luiz Henrique hoje é uma nota de rodapé em entrevista de podcast, enquanto o Flamengo é a manchete principal de todos os jornais do mundo pelas suas conquistas. O Betis quis vender, o Textor quis comprar, mas o Flamengo quis vencer. E vencer no Flamengo é obrigação, é hino, é realidade. A gente olha para trás e vê ídolos que recusaram a Europa para estar aqui, e vê outros que, por detalhes financeiros, não vieram e hoje assistem a nossa festa de longe. E eu pergunto para você que é Flamengo 24 horas por dia, você trocaria algum dos nossos títulos de 2025 pela venda do Luiz Henrique em 2024? É claro que não. A nossa gestão provou que o conjunto e a inteligência de mercado valem muito mais do que ganhar uma queda de braço financeira com os SAFs que aparecem e desaparecem. O Flamengo é eterno. O Flamengo é a autoridade máxima do futebol sul-americano. E fiquem ligados, porque essa história do Luiz Henrique só prova uma coisa: todo mundo quer o Flamengo. Os clubes europeus usam o nosso interesse para valorizar seus ativos, e os rivais brasileiros tentam nos copiar para sentir um gostinho de grandeza. Mas a grandeza não se compra. A grandeza se conquista com suor, com títulos e com uma nação que não aceita nada menos do que o topo do universo. O ano de 2025 foi o maior da nossa história, superando até 2019 em volume de taças. E 2026 promete-se ainda mais avassalador. O Luiz Henrique que siga a vida dele na Rússia, porque aqui no Rio de Janeiro, o dono da cidade, do país e do continente tem nome, tem cores e tem uma torcida que não cabe em nenhum estádio do planeta. E se você acha que a nossa hegemonia se resume apenas ao que acontece dentro das quatro linhas, segura essa, porque o Flamengo acaba de dar o passo mais monumental da sua história centenária, fora de campo. Mas a nação precisa saber de outro absurdo que surgiu agora e que vai mudar o patamar do futebol mundial para sempre. O projeto do nosso estádio próprio no gasômetro deu um salto gigantesco e irreversível. O Conselho Curador do FGTS aprovou o termo de conciliação, o que significa em termos claros e viscerais que não existe mais barreira e não existe mais ser, agora é questão de quando. O Flamengo colocou a Caixa, a Prefeitura e o governo em sintonia absoluta para erguer o nosso templo sagrado em São Cristóvão. Estamos falando de uma área de 86 mil metros quadrados que vai abrigar 78 mil rubro-negros apaixonados. Isso é histórico, nação. Enquanto os rivais sobrevivem de favores e estádios mofados, o Flamengo está construindo uma fortaleza de 3 bilhões de reais. O BEP já foi categórico. O estudo de viabilidade mostra que o custo subiu, mas a nossa grandeza suposta. É um investimento colossal que mostra que o Flamengo não é mais apenas um clube de futebol, é uma potência econômica imparável. Imagine o que vai ser a pressão daquele caldeirão para 80 mil pessoas, com o campo próximo com a tecnologia mais moderna do planeta. Vai ser vergonhoso para os adversários se querem entrarem naquele terreno. Politicamente, essa aprovação do FGTS é um checkmate. Acabou essa palhaçada de tentar travar o progresso do Mengão com burocracia. O terreno é nosso, o dinheiro está planejado e a estrutura vai ser finalizada para consolidar o Flamengo como o maior clube das Américas por séculos. E, taticamente, pense no impacto disso no vestiário. O jogador que assina com o Flamengo hoje sabe que vai jogar no Maracanã, mas o jogador que renova ou que chega para os próximos anos sabe que vai ser o dono de uma das arenas mais luxuosas e temidas do mundo. Isso atrai craque, isso atrai patrocínio, isso blinda o clube contra qualquer crise. Muitos criticaram os prazos, falando em 2036, enquanto outros sonhavam em 2029. Mas a verdade é uma só, o Flamengo trabalha com a realidade da perfeição. Não queremos um puxadinho, queremos um monumento à nossa glória. E enquanto as obras não começam, a gente continua fazendo do Maracanã a nossa sala de troféus. Só em 2025 foram 4 taças monumentais limpando tudo que tinha pela frente. O estádio, o combustível que faltava para nossa dinastia ser eterna. Se com o Maracanã a gente já é o terror do continente, imagina quando tivermos a nossa própria casa, com 100% da receita no nosso bolso e a nação rugindo ao metro do gramado. É um projeto geracional que vai separar definitivamente o Flamengo de qualquer outro time no Brasil. O topo do mundo agora tem endereço fixo no Rio de Janeiro e ele se chama Estádio do Flamengo.
Em resumo, nação, o Flamengo provou que sua grandeza é imparável, seja no mercado de transferências ou no desenvolvimento de seu patrimônio, enquanto o atacante Luiz Henrique revelou que só não vestiu o manto em 2024 porque o Flamengo priorizou a responsabilidade financeira sobre o leilão desesperado das SAFs. O resultado veio no campo com o monumental 7T de 2025, e para consolidar essa dinastia de vez, a aprovação do FGTS para o terreno do gasômetro garante que o sonho do estádio próprio de 3 bilhões de reais é agora uma realidade irreversível. O Flamengo está construindo um futuro onde ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de nos alcançar, seja com bola na rede ou com tijolo no chão. E se você não quer perder nenhum segundo sequer dessa transformação histórica do mais querido, você precisa estar aqui com a gente todos os dias. O Flamengo tá mudando de patamar e eu te conto tudo com a paixão e a verdade é que só quem é rubro-negro visceral entende. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificação para não dar mole, fica por fora das notícias mais atuais e verídicas do Mengão. Ativa o sino agora, garanta sua dose diária de Flamengo e vamos juntos ver esse estádio subir. E as taças continuarem chegando. Se inscreve aí, saudações rubro-negras!